Olá, amigos, mais uma vez estudando as obras de André Luiz. Estamos com o Missionário da Luz e hoje o capítulo é o 16. Incorporação. Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais me permitiam, regressava à crosta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão por que procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Numa das reuniões a que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde: nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, numa organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência da visita dele e que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu, depois de ligeira pausa. Estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir, de algum modo, diante dos amigos e familiares. O mentor pensou durante alguns momentos e redarguiu: não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o recolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatos a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva, a diferença de vibrações da nova esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se presentemente, a profunda emoção dele com essa reaproximação, talvez prematura, instabilidade natural do aparelhamento mediúnico, e possivelmente concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Euclides, o interlocutor, advogando o pedido veemente no círculo, não se desencorajou em insistir. Reconheço a vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado. Todavia, reitero-vos a solicitação, ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. É que existem irmãos esforçados, aos quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor, e sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Alexandre sorriu com generosidade que lhe era característica e observou: só possuo razões para endossar os seus pedidos e, já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores da sua confiança e estima, pode avisá-los que o Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. E como Euclides agradecesse, tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Afastamo-nos, porque o interrogasse quanto ao processo fenomênico da incorporação. O benigno instrutor esclarece de boa vontade. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas, adotadas nos casos de psicografia comum. Acrescentasse, porém, que necessitaremos proteger, com especial carinho, o centro da linguagem na zona motora,
fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, garganta, laringe, tórax e abdômen. Atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Admirava-lhe a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio se recolhera, em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Entendendo-se com os espíritos do bem, consagrados aos serviços do amor cristão, em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recém-desencarnado, que se mantinha sob forte excitação. Dionísio, falou Alexandre bondoso, após saudação usual, lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Como não? E com que saudades? Suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil, e deliberei conduzi-lo até lá, para que você fale, não somente a eles, mas também aos familiares. Que ventura! Exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre, sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Sim, replicou Dionísio, algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade, não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível, através de Otávio, com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Alexandre, muito calmo, observou. Pois bem, agora chegou sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza de nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem do seu esforço. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem em sua visita e não devemos impedir a experiência. Antes que Dionísio se internasse em novas considerações, o interlocutor rematou. Concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Despedimos-nos em seguida, registrando efusíveis agradecimentos do interlocutor. O caso interessava-me, por isso mesmo roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. Autorizado a fazê-lo, seguiu o instrutor que se dirigiu ao dia seguinte à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada. Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a moradia da médium Otávio, onde Euclides, o benevolente amigo da véspera, nos aguardava cheio de atenções. O prestimoso mentor despediu-se com delicadeza extrema e, deixando-me em companhia dos novos colegas, acrescentou: a reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas, estarei aqui de regresso, a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. E fixando-me, concluiu bondosamente: aproveite a aproximação de Euclides, meu caro André. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Euclides, sorrindo, agradeceu, comovido, e conduziu-nos ao interior doméstico, enquanto Alexandre se afastava noutra direção. Detivemo-nos em humilde aposento. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor, nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é, por isso,
confortadora, leve, balsâmica. Estejam à vontade. Em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico, terminará ela os trabalhos das refeições da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Consultei o mostruário do grande relógio na parede, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas. E manifestei o desejo de ver nossa irmã, que atuaria naquela noite como intermediária entre os dois planos. Deixando Dionísio no aposento a que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha, onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Notei-a, porém, algo pálida, abatida. Ouvindo minha inquirição discreta, o companheiro informou: Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas, pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Enquanto o companheiro brutal está ausente nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila e feliz, porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem às às entidades perturbadoras da sombra. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra nesse pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim deste lar. Faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Perguntei com interesse. Não, de modo algum, explicou Euclides, sem titubear. Não é novo para a compreensão elevada, contudo, é teimoso nos erros que lhe são próprios. Permite que a consorte nos ajude, em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa, e que, influenciados por nós, não lhes permitem afastá-la. A tarefa, porém, não é fácil, porque se Otávia é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. Percebendo que o abatimento da médium não se me passava despercebido, Euclides acrescentou: Tão logo prometi ontem, alegremente, a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com o concurso mediúnico de nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo, imprevidente. Leonardo amanheceu hoje mais nervoso do que de costume. Embebedou-se pouco antes do almoço, insultou a companheira humilde e chegou mesmo a infligir-lhe tormentos físicos. Assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado. Encontrando-se no momento sob forte perturbação gastrointestinal. Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia e não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão os nossos propósitos. Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isso é que a pobrezinha ainda não tombou a camada, embora se encontre bastante enfraquecida, apesar de todos os socorros. Algo desapontado, Euclides considerou, após curto silêncio. Como sabe, a harmonia não é realização que se improvise, e se nós, os desencarnados, devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médiuns são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Oh, exclamei, fixando a pobre mulher, não teremos alguém que a substitua? Ela é quase cambaleante. Todos os serviços exigem preparo, treinamento, observou o meu interlocutor sensatamente. Não podemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia de um instante para o outro. Então supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Indaguei.
Quem sabe, respondeu Euclides com intenção. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. E, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum que lhes é própria, às necessidades individuais. E como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas em busca do campo divino da renunciação. Vejam só, né? Você tem uma vida tranquila, você não vai trabalhar. É assim. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Então, a nossa fragilidade faz com que a gente precise sofrer para agir. Ainda somos assim. A essa altura dos esclarecimentos fraternos, o companheiro sorriu e observou. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações algemados à dor. Isso não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem, fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. A dona da casa terminara a tarefa de aprontar o jantar. O jantar humilde. E antes que o esposo voltasse ao lar, dirigiu-se ao quarto íntimo, em que, conforme as notificações de Euclides, costumava fazer as suas preces preparatórias. Penetramos o aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dionísio ao lado dela, e enquanto a médium se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas gotas de força, não somente às fibras nervosas, mas também às células gliais. Eu quero destacar aqui, como eu não marquei em amarelo, não vou comentar depois, comento agora. A não necessidade de uma pessoa encarnada aplicar o passe. O próprio Euclides fez isso na Otávia. E veja que é um caso importante. E outra coisa, não é preciso gesticulação das mãos para que o passe seja ministrado. Isso é possível, não é errado, mas não é necessário. Ok? Seguindo. Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito na véspera, relativamente à comunicação de Dionísio, recém-desencarnado. Procurava impor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material. Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante. Entendeu? Houve uma ligação já entre os dois, para que facilitasse a comunicação. O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a Dona Otávia com todas as suas energias mentais, organizando um ambiente favorável para o serviço da noite. Dionísio começou a falar-lhe de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de se fazer sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista, notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança. Ela achava que se lembrava dele, não sentiu como realmente ele ali estivesse. Ela achava aparentemente imaginário tudo isso na esfera do pensamento. Observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados, porquanto em nós achando ali
em frente a uma organização mediúnica adestrada, precisávamos iniciar o trabalho de comunicação, como quem estivesse muitíssimo distante, vencendo devagarzinho os círculos espessos da resistência. Longo tempo durou o singular diálogo, reconhecendo que, ao fim da interessante conversação prévia entre a médium e o comunicante, palestra essa que foi plenamente orientada pelo tato fraterno de Euclides em todas as minúcias. Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que Dionísio pretendia fazer. Tudo ia bem, e não me cansava de admirar aquele inesperado serviço de preparação mediúnica, quando aconteceu alguma coisa muito grave. O dono da casa chegava de volta, quebrando, de modo violento, a tranquilidade das vibrações em que nos mergulhávamos. Vociferando logo à entrada, obrigou a esposa a levantar-se de súbito. O infortunado senhor semelhava-se a um brutamontes nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades galhofeiras e perversas constituíam o séquito. Dona Otávia serviu o jantar, fazendo prodígios no campo da paciência evangélica. Fim da refeição, muito simples, a que compareceu o esposo junto de 2 filhos maiores, a nobre senhora falou ao marido em particular. Leonardo, como você sabe, irei hoje à reunião, saindo antes das 8. Que? Exclamou o interlocutor, encharcado de vinho, a confiar os bigodes grisalhos. A senhora hoje não pode sair. Nada de sessões, hoje não. Impressionado com aquela atitude intempestiva, perguntei a Euclides, que seguia a cena muito calmo. E agora? Já previa a ocorrência, redarguiu com manifesta tristeza no olhar, e pedi a uma de nossas irmãs trouxesse até aqui uma tia do bulhento Leonardo, que intercederá a favor de nossos desejos. Não devem tardar. Trata-se de pessoa a que se renderá sem esforço. Vejam como tudo é organizado pelo plano espiritual. A gente pensa que tudo é acaso. Não existe acaso. Com efeito, enquanto Dona Otávia enxugava o pranto em silêncio, recompondo a mesa de refeições, ouviram-se palmas à porta. Leonardo foi atender e, em breves minutos, uma entidade desencarnada, muito simpática, penetrava o interior, acompanhando uma velha senhora, de semblante acolhedor e risonho. A cooperadora de Euclides veio até nós, cumprimentando-nos, sorridente, profundamente surpreendido em face a tantos trabalhos para a organização de pequeno serviço consolador. Fiz-me atento à conversação que se desdobrou entre encarnados. Ainda bem que a luta do dia terminou, disse a respeitável matrona, dirigindo-se à médium, depois das primeiras saudações. Vim até aqui para irmos juntas. Ela já chegou mandando. Otávia procurou esconder sua mágoa, sorriu com esforço e respondeu: Ora, minha boa Georgina, hoje não posso. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Já sei, observou a visitante, com carinho nas palavras e severidade nas atitudes, fixando o chefe da casa. Você, Otávia, tem compromisso, não pode faltar. Em seguida, levantou-se, tocou os ombros do sobrinho, que se derramava no divã, e falou-lhe com franqueza. Meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual, por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir. Mas advirto-o quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-o a resistir, mas prefiro avisá-lo de que sua atuação contra o bem não ficará impune. Ela é brava. Observei que as palavras da veneranda senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética que envolviam Leonardo, obrigando-o a um melhor raciocínio. Veja que não foram apenas as palavras.
A vibração magnética dela também ajudou a convencer o sobrinho. Ele meditou por algum momento e respondeu vencido: Otávia poderá ir quando quiser, desde que seja em sua companhia. Tinha ele que se preservar, né? A matrona agradeceu, estimulando-o no estudo das questões da espiritualidade. E quando se dispunham as duas senhoras a tomar caminho do grupo de estudos, chegou Alexandre de volta, a fim de acompanhar-nos por sua vez. Reconheci que o instrutor notou, de relance, o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio. Mais longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio agora era quem se mostrava mais otimista, estimulando, ao que notei, o entusiasmo de Euclides a serviço do bem. Atingimos o vasto salão daquela oficina de espiritualidade quando faltava precisamente um quarto para as 20 horas. Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, construída por esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio, muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávia. Alexandre, como de outras vezes, esmerava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliares, os sistemas endocrínico de maneira geral, e proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e intestinos, em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço, com prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Valendo-se do concurso magnético que lhe fora oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte. Mais uma vez, contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica. Reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem, às peças musculares do centro da fala. Terminada a oração e levada a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores do nosso plano espiritual, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retornar o corpo a qualquer momento, num impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo. Enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que não lhe pertenciam e que deveria usar cuidadosamente, sob o controle direto da proprietária legítima e com vigilância afetuosa de amigos e benfeitores, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia de uma árvore frutífera. A maioria sabe como é. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-se da produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Então, a incorporação é parcial. O espírito não toma conta do corpo total do médium.
certo? Ele apenas se liga, certo? Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia, vigilante. A casa física era o seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante, e nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-la contra o mal, perto de nós outros, ou à distância de nossa assistência afetiva. A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Então, a plateia encarnada perturba o equilíbrio da médium. Vejam a responsabilidade até mesmo daquele que vai assistir. Entre nós prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles sopravam o desequilíbrio, a inquietação. Exigiam de Dionísio, homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio, um espírito pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado, que ainda submetido às paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que a sua alma se mantivesse calma e enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. Falava o comunicante sobre forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam-lhes atitudes e palavras para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Então a gente percebe aqui por que as mensagens que a gente recebe por psicofonia são sempre tendendo ao equilíbrio. Não me refiro aqui a processos de desobsessão. A comunicação simplesmente é sempre equilibrado, porque existe um trabalho para que assim seja. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior, para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Depois de falar quase 40 minutos, dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou, comovido. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciavam-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Olha só, quantas pessoas foram mobilizadas e para quase nada. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-se efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho. Impossível, não pode ser meu pai. Se fosse ele, o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Veja só. Outro dos filhos de Dionísio juntou levianamente. Não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? No grupo, em palestra, formado num dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos da Ideal se mantinham juntos da médium, incentivando-lhe o espírito de serviço através de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No grupamento, onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo, tocado de cientificismo, afirmava solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio.
Otávia conhece todos os pormenores da sua vida passada. Permanece quase que diariamente em contato com a família e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado e depois de lançar a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescentava mordaz. O problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito: considera, porém, o senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Não conscientemente, tornou o cientificista com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente sim. A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes, em sentido comum, representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há de fugir do ridículo, meus amigos. Continuando a sorrir, sarcástico, acentuava triunfante. As imersões do subconsciente nas hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. E como se palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguia enfático. A fim de corrigir os desbordamentos da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais. E não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos do estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Portanto, a reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante, como se ouvisse um oráculo infalível. No outro recanto do salão, comentava-se o mesmo assunto, discretamente. Não acredito na veracidade da manifestação, afirmava em voz baixa uma senhora relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se apenas proporcionassem aos que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. O grupo abafava o riso franco. Nunca experimentei tanta decepção como nesse instante em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer a casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor em causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos, a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes os gostos de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ao invés do agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera. Ele lembrou que o Alexandre disse: não vai dar. Mas praticando o seu culto de amor e gentileza, o instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados a entidade comunicante que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem. O instrutor acercou-se de mim, compreendeu-me o espanto e falou: não se admire, André, nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou: além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta, comumente, criticam em demasia
e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia, raramente se dispõem a compreender aos outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficaram na tenda de realização espiritual e falou: vamos-nos. Ao nos afastarmos, rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor dos serviços: todos nós temos o direito de duvidar. Não ouviu a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com expressão fisionômica de um pai, otimista e bondoso. Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Não é, gente? Que nos sirva de lição tudo isso que aconteceu. Vamos lá às observações que eu fiz antes. 1. Falando sobre a comunicação mediúnica em determinado grupo em casa espírita. E eu lembro mais uma vez, sempre que eu coloco em letras amarelas, é o texto idêntico ao original, certo? Então disse André: sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento e, como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos, são pessoas. Realmente, temos visto nas casas espíritas elevada preocupação com a forma e pouca com o conteúdo. Nosso interesse e dedicação deve centrar primeiramente no consolo, no atendimento, seja dos encarnados como dos desencarnados. O processo em si deve ficar a cargo dos mentores, protetores e dirigentes espirituais desencarnados. A comunicação entre familiares, entre os dois planos, requer equilíbrio, que nem todos possuem. O que aparentemente seria um consolo, pode ser, na verdade, motivo de desequilíbrio do desencarnado, que ainda está em fase de adaptação no mundo espiritual. Lembremos do que sentiu André, apenas por voltar, anos depois, à casa terrena. Não é verdade? 3. Vemos que a espiritualidade cuida dos médiuns para que esses estejam não só aptos à comunicação, como protegidos em seus órgãos físicos, que serão necessários à comunicação mediúnica. 4. Dionísio foi deixado na casa da médium para ir se harmonizando com ela. Entendemos, por isso, que os médiuns devem ter, no dia dos trabalhos, uma calma maior, um equilíbrio e prepararem-se psicologicamente e emocionalmente para a tarefa. Um dia agitado ou estressado, com contendas, certamente comprometeria a eficiência da tarefa mediúnica. 5. Reuniram-se no local onde Otávio fazia suas preces regularmente, o que dava ao aposento uma atmosfera reconfortante. A gente já viu isso em outros estudos, que o ambiente pode ser magnetizado positiva ou negativamente, segundo os pensamentos de quem os convive, de quem habita aquele local. 6. Pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Devemos entender certas atitudes entre familiares. Não conhecemos as razões que o passado impõe para que tolerem-se uns aos outros, mas tenhamos em mente que as pessoas se unem para crescer, e isso serve a todos. Não devemos tolerar sem exigir melhoria do outro. Então a gente vê a situação que passava Otávia. Lembro aqui que esse livro é narrado numa sociedade da década de 30 e 40, quando a relação familiar era muito diferente da que é hoje. Nos dias de hoje, as pessoas têm o dever de fazerem-se crescer unidas. Não devem tolerar certos abusos no comportamento. Ninguém é dono do outro. A gente vive junto, não em independência nesse nível.
Então, isso é um ensinamento. 7. Cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. A espiritualidade não obriga a comportamentos, inspira, recomenda, mas todos somos livres para escolher os nossos caminhos. O esposo carrega para dentro do lar os companheiros menos equilibrados, o que dificulta as ações dos mensageiros do bem. Todos somos responsáveis pelas situações, não é? 8. Como observamos antes, os desajustes emocionais podem afetar negativamente o médium. Otávia teve desarranjos físicos por conta da brutalidade do esposo. Terá mais dificuldade para os trabalhos mediúnicos. O pensamento afeta fisicamente. A gente já estudou isso em outras oportunidades que estão lá no canal. Eu recomendo o trabalho No Princípio Era o Verbo, que está na playlist Estudos Complementares. 9. Todos os serviços exigem preparo, treinamento. Não se faz médiuns de improviso. São anos de dedicação e estudo para que se faça a tarefa. E mesmo assim, nem sempre o médium pode estar apto, como vimos no caso de Otávia, que estava adoentada. 10. Andréa questiona sobre a condição de Otávia. Se ela tivesse uma vida feliz, não serviria melhor? O mentor lembra que a maioria das pessoas que tem uma vida tranquila não se importam com atividades espirituais. Levam uma vida para si mesma, cuidando do dia a dia comum. As dores nos fazem buscar os céus. Infelizmente, sabemos que é assim para a maioria das pessoas. Que nos sirva de lição, não precisaríamos disso. 11. Observei que as palavras da veneranda senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética, que envolviam Leonardo, obrigando-o a um melhor raciocínio. Já estudamos em outras oportunidades que os pensamentos e as palavras carregam cargas magnéticas que podem agir, seja positivo ou negativamente. Tenhamos atenção em nossas palavras e intenções, que sejam vibrações positivas. Novamente, no começo era o verbo, na playlist certa. 12. Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Mais uma vez temos a informação de que a espiritualidade cuida zelosamente das atividades nas casas espíritas. Os encarnados costumam achar que devem cuidar de portas físicas, cortinas e outros aparatos de proteção e vigilância, quando precisam estar atentos apenas aos seus pensamentos, que devem estar equilibrados e livres de críticas e comentários negativos uns para com os outros. Essas sim são portas poderosas para os espíritos ignorantes e perturbadores. Então, de que adianta uma pessoa fechar uma porta de câmara de passe, uma porta física, e ela está ali ao lado, reparando no comportamento das pessoas que estão esperando a volta? Na verdade, ela está abrindo as portas espirituais magnéticas que os espíritos tiveram tanto trabalho para fechar. Lembro aqui que Chico Xavier fazia uma reunião embaixo de um abacateiro. Será que não estava tudo aberto? Será que não havia ali proteção do alto, em volta de todos, protegendo-os? Vamos pensar melhor, vamos confiar mais na espiritualidade e fazer a nossa parte, cuidando dos nossos pensamentos. 13. Mais uma vez, nos é referida a importância da epífise ou glândula pineal para as tarefas mediúnicas. Há inúmeros vídeos de médicos pesquisadores sobre o assunto. Recomendo, coloquem glândula pineal, estudos, AME, Associação Médico Espírita, tem vários trabalhos a respeito. Vamos estudar. 14. André nos detalha o processo mediúnico de Otávia, que se afasta parcialmente, mas mantém o controle de seu corpo, podendo interferir se necessário. Explica ainda que o comunicante depende também dos conhecimentos do médium para que se possa expressar ideias semelhantes.
Por isso nos foi recomendado: amai-vos e instruí-vos. O médium precisa estar em constante estudo, seja de termos espirituais, como científicos, sociais, o que quer que seja. 15. A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. As pessoas que comparecem aos trabalhos nas casas espíritas precisam estar tranquilas, evitando o seu psiquismo dificulte os trabalhos equilibrados. Ficam pensando no seu emprego, nos problemas domésticos, nas brigas que tiveram. Isso desequilibra o ambiente. É difícil, não é fácil não, mas a gente precisa treinar. 16. Nas reuniões bem assistidas pelos espíritos protetores, o espírito comunicante não diz o que desejaria, mas o que convém ao bem de todos, evitando assuntos que possam desequilibrar uns aos outros. 17. 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação, porque as pessoas são tão incrédulas. Em cada 5, 4 não acreditou. Por que não acreditamos? O conteúdo não nos convém. É mais fácil negar. Orgulho, egoísmo. É lamentável perceber as críticas dos que não participam efetivamente das ações e agem levianamente, difamando o médium. Cada um será responsabilizado por seus posicionamentos. Dionísio, mesmo no passado, fez críticas semelhantes e agora se vê na situação que criticava. Fica o fato para a meditação individual de cada um. E eu aproveito para dizer, as pessoas ficam muito preocupadas com quem assina as mensagens psicografadas. Não importa quem assina. O que importa é o conteúdo da mensagem. O que aquilo me faz em crescimento? O que aquilo me informa em bondade, em carinho ou em disciplina? Muitas vezes, espíritos elevados assinam nomes comuns justamente por isso. Fica aqui mais uma vez o meu abraço a todos. Espero os comentários de vocês. Tragam à baila aquilo que eu não percebi ou que eu entendi errado. Vamos estudar juntos. Eu conto com vocês. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade.